Olá, já voltamos para o terceiro bloco do Circuito Teses e Ideias de hoje. Então, Kelly, estávamos falando, né, sobre as crianças no abrigo, como essas crianças significam e como elas lidam com essa situação de que elas foram retiradas das suas famílias biológicas e agora estão em um abrigo esperando para ir para uma outra família. A gente fala de crianças, mas a gente fala também da questão mesmo da faixa etária dessas crianças. Então, as crianças pequenas, mesmo aquelas que chegam em situação de negligência, elas ainda sofrem muito, mesmo sentindo falta da mãe, sentindo falta da avó, sentindo falta daquele lugar que elas viviam. Então, elas levam um tempo para gerar esse processo de compreensão de que elas estão ali. E aí, nesse momento, o papel dos profissionais da psicologia é muito importante para ajudar nessa compreensão desse novo momento que elas passam a viver. As crianças maiores, elas misturam um pouquinho de fantasia com realidade, entre o real motivo delas estarem ali. Então, muitas vezes ela te diz, eu vim para cá porque eu fiz uma malcriação, meu pai ficou com raiva de mim e ele me deixou lá em tal lugar. Então, eles criam muitas vezes um processo fantasioso para justificar aquela estada. Não, eu estou aqui, mas meu pai vai vir me buscar, ele vai vir me buscar. E você vê, estando no abrigo, crianças que muitas vezes ficam lá, olhando para a porta, olhando para o portão, esperando que aquele pai retorne, esperando que aquela mãe retorne para levá-los para casa. E aí talvez você pense assim, mas criança em situação de negligência, mesmo assim, ela quer voltar para a família onde ela apanhava, onde ela passava fome? Quer. Mesmo assim, aquele é o lugar dela, aquele lugar diz dela. Então ela quer sim voltar para aquele lugar e fazer com que ela compreenda que aquele lugar não é o melhor, que aquele lugar traz prejuízos, é um processo muito complexo, como você falou no bloco anterior. É um processo difícil de compreensão. Então eles vivem um luto demorado até compreenderem esse processo. E você comenta, né, que você se destaca em vários momentos da sua tese que esse processo de institucionalização das crianças em abrigos, né, que vem em decorrente de abandono ou de negligência, né, e depois a adoção, e isso tudo poderia ser evitado caso o Estado cumprisse efetivamente o seu papel. Então, qual a função que o Estado deveria exercer, quais as ações que ele deveria ter para que não precisasse existir tudo isso e o sofrimento que envolve isso tudo? Quando eu falo do abandono, eu gosto sempre de lembrar que quando uma mulher abandona, ela foi primeiramente abandonada. Né? Quando uma família abandona, a gente viu recentemente um caso de uma família que se mudou e deixou uma criança. Eles deixaram para trás uma criança. E quando a gente olha para esses processos, a gente olha de processos que dizem de outros abandonos. A gente diz de pessoas desempregadas, a gente diz de pessoas emocionalmente adoecidas, mentalmente adoecidas. Nós falamos de pessoas que não receberam uma formação adequada para, de repente, não construírem uma família de 10 filhos, de 8 filhos. Nós vemos tantas prisões sendo construídas e escolas sendo fechadas. Então, isso diz dos processos de abandono. Então, o Estado precisa cuidar do cidadão, precisa cuidar do povo. Não adianta a gente falar em cidadania se a gente não fala em dignidade. E cada vez mais nos foi roubado essa dignidade. E essas pessoas, elas foram roubadas na sua dignidade. Então, eu gosto sempre que você pense, quando a gente fala, por exemplo, foi encontrada uma criança dentro do mato. Isso aconteceu esse ano. Aí todo mundo, porque essa mulher, nem um cachorro faz isso. Você já parou para pensar nessa mulher? Na cabeça dessa mulher?
Em quais condições mentais, em quais condições emocionais, econômicas essa pessoa estava, em que nível de desespero? Porque eu sempre digo que uma mãe, quando faz isso, ela está no nível de desespero indescritível. Então, antes da gente julgar essas pessoas, a gente precisa lembrar que essas pessoas tiveram um processo de abandono que as antecedeu, que as colocou nessa situação. Não é uma escolha, eu vou pegar aqui a Claudiane e vou abandonar. Não há uma escolha. Há um processo que é imposto pelas perdas econômicas, pelas perdas sociais, por todos os processos que nós somos vitimizados e que muitas vezes nós nem nos damos conta. Isso, se o Estado não permitisse uma grande quantidade de pessoas desassistidas, desvalidas, na miséria, sem educação, muito provavelmente não haveria crianças a serem adotadas, ou seria o mínimo número, né? Você imagina uma menina que fez a menarca e já engravidou. Ela nem sabe que ela está entregando, ela nem entende. Quantas mulheres entendem que ela pode, no hospital, dizer: eu quero entregar meu filho para adoção, eu não preciso sair fugida desse hospital. Quantas mulheres vítimas de estupro nesse país sabem que elas têm o direito a não dar continuidade àquela gravidez? Então, são muitas questões envolvidas que passam por isso. Então, é muito fácil a gente dizer: ah, não, cria. O que é uma criança de 11 anos? Eu tenho um filho adolescente. O que é uma criança de 11 anos criando uma outra criança? O que isso vai dar? Que rede de apoio ela tem? Então, cada vez mais também, as mulheres não dispõem de rede de apoio. Cada vez mais nós somos solitárias, nós somos abandonadas e a gente tem que resolver, a gente tem que se virar. E se a gente não se vira, é porque a gente não foi o suficiente. E isso diz dos processos de abandono. E, Kelly, nas instituições que você pesquisou, direta ou indiretamente, você viu que havia ainda muito a ser melhorado no atendimento às crianças, né? Principalmente quando se trata de compreendê-las como sujeitos de direitos, né? Que melhorias você acha que precisam ser efetivadas nas instituições? Hoje a gente ainda precisa caminhar rumo a atendimentos que de fato vejam uma criança como um sujeito integral, como um sujeito que tem voz, mas um sujeito que é biopsicossocial. Não apenas um sujeito que precisa ser alimentado, um sujeito que precisa ter uma cama limpa para dormir, mas uma criança que precisa ser respeitada na sua singularidade. Então, os abrigos precisam de reforço no que diz respeito a profissionais da área de psicologia, da assistência social, médicos, dentistas. Eles precisam ter a oportunidade de sair de lá, de ir ao cinema, de ir a um parque, de conhecer outros espaços, de chegar à escola. Há abrigos ainda que as escolas de 1º ao 5º ano funcionam dentro do próprio abrigo. Isso já não é mais cabível, porque a criança precisa ter direito à sua convivência comunitária. E essa convivência ela também vai acontecer no ambiente escolar. Então, a gente precisa reforçar as equipes multiprofissionais, no sentido de que essas crianças possam ser vistas como seres integrais. Elas possam ter direito de dizer: não quero, não gosto, não vou, só dá para mim até aqui. E isso ser visto como um processo de expressão e não de desrespeito. Porque muitas vezes, quando a criança diz não quero, porque é mal educado, é rebelde. Não, é porque, como todo ser humano, nós temos o direito de dizer sim e nós temos o direito de dizer não. E com a criança não é diferente. Criança tem voz, criança sente, criança percebe, criança tem poder de decidir sim. E a gente não pode deixar que essas crianças sintam a vivência numa instituição como se elas estivessem presas, né?
Exatamente. Hoje nós já melhoramos muito, Claudiane. Eu acho que Manaus melhorou muito no que diz respeito ao atendimento das crianças em situação de institucionalização. Manaus melhorou muito de 2018 para cá, nós tivemos assim um grande avanço. Mas eu não vou te dizer que isso me alegra, porque vai me alegrar quando a gente olhar para os abrigos e chegar lá e disser, só tem 2 crianças. Mas quando tu chega num abrigo e tem 40 crianças dentro de uma casa, isso não alegra meu coração. E aí, Kelly, então isso é uma questão, né? Você mostra na tese também que há muitas pessoas inscritas para adotarem crianças, e muito mais do que o número de crianças para serem adotadas. E por que os abrigos ficam tão cheios e existem crianças que passam tantos anos e não são adotadas? Os últimos dados, eles apontam que nós temos 34 mil crianças, 34 mil pessoas, né, famílias, inscritas para mais de 5 mil crianças pelo Brasil inteiro, disponíveis para adoção. Só que quando você entra no cadastro nacional, a maioria das pessoas elas têm um perfil, e que isso é muito do Brasil, isso é uma característica muito do Brasil, que é eu quero recém-nascido, eu quero branco, eu quero sem nenhum problema de saúde. Porque as pessoas ainda continuam atreladas a essa ideia de que eu preciso de uma criança que pareça com a minha família. Então, se eu sou preta, eu só quero uma criança se for preta, porque eu vou fingir, vou fazer de conta que é meu filho biológico. Não! A gente precisa quebrar com isso. A gente precisa entender que quem escolhe é o coração. Quem escolhe é o coração, não é a cor da pele. Não é se tem uma doença, se não tem uma doença. Quando você vai num abrigo, a criança te escolhe. E quando a gente escolhe com o coração, não tem problema se é mais velho, não é? Porque no Brasil passou de 3 anos, ninguém quer também. Ainda tem mais isso, ninguém quer. Então, se até 3 anos foi adotado, maravilha. Se não foi, a gente já sabe que ele vai ficar esperando. Eu falei para você no bloco anterior, 4 das crianças que eram irmãos, eles passaram praticamente toda a infância dentro do abrigo. Eles já foram ser adotados em 2021, quando uma família de Goiânia finalizou o processo de adoção. Mas eram 4 irmãos. Tem uma estrutura que nem todo mundo está preparado, como a gente conversava anteriormente também, porque também é financeiro, mas também tem uma relação preconceituosa muito forte. Então, pessoas egoístas não estão prontas para adotar, porque adotar é um ato de amor. É um filho que nasce de fato no teu coração. Não é um filho que você apresenta, essa daqui é minha filha biológica e essa daqui é minha filha do coração. Não, filho é filho. Não importa onde ele nasce, filho é filho. Então, enquanto as pessoas não se desprenderem desses preconceitos de querer uma pessoa parecida consigo, não quererem uma pessoa que não tenha problema nenhum, tanto que se você vai olhar, quem é que está no abrigo? Irmãos, crianças que têm alguma deficiência física, crianças que estão dentro do espectro autista, crianças que têm algum problema, porque todo mundo quer a criança perfeita. E a criança perfeita não existe. Nem nossos filhos não são perfeitos, porque são seres humanos também, Exatamente. Né? Então, pessoal, a conversa aqui com a professora Kelly foi excelente, muito sensibilizadora também, mas estamos chegando ao final do nosso programa, então eu quero me despedir da Kelly e agradecer muito pela sua presença aqui, Kelly. Nossa, e eu que agradeço, gente, muitíssimo. Eu quero dizer para vocês que sempre que eu falo da minha tese, é um momento que me emociona muito, me é muito sensível falar da minha tese. Eu não falo da minha tese sem dar uma travada na garganta, sem meus olhos marejarem, porque fala de um lugar onde eu aprendi muito, onde eu aprendi principalmente a ser mais humana, onde eu aprendi
que quando a gente consegue ver as coisas com os olhos do coração, a gente consegue ver melhor. E eu queria te convidar para conhecer os abrigos, mas não esses abrigos que estão aqui só na zona urbana. Tenta descobrir os abrigos que estão fora da zona urbana. Tenta ir para um abrigo não com olhar de piedade. Nunca vá para um abrigo com olhar de piedade. Criança não precisa de piedade. Criança precisa de respeito. Criança precisa de amor. Mais que um brinquedo que você leve, ela precisa de colo, ela precisa de afago. Às vezes ela quer só fazer uma selfie contigo, mesmo sabendo que você não pode postar aquela foto. Mas ela quer que você mostre o teu celular para ela da foto que ela tirou contigo, porque ela quer se sentir pertencendo a algum lugar. Ela precisa se sentir parte de uma família, de alguém. Então, visita um abrigo. E quando você pensar em adotar, não pensa num supermercado. Abrigo não é supermercado. Abrigo é lugar que tem gente. E gente precisa ser vista na sua singularidade. Então veja mais que a aparência física, veja mais do que falta e veja o que sobra. Ah, é difícil? Não é fácil, mas é possível. Muitíssimo obrigada, gratidão. Obrigada, Kelly. E obrigada a vocês também que acompanharam o nosso programa de hoje, assim como também os outros programas dessa temporada. Nós estamos encerrando hoje com o terceiro programa essa temporada, né? Já me despeço aqui de vocês também e aguardem as próximas novidades aqui da TV Lepete. E curta o vídeo, compartilhe e até mais!